Bom, vamos lá. Ontem eu postei a foto do livro Pet Sematary do Stephen King, que foi o primeiro livro dele que eu li. E ele realmente é um livro visceral, não no sentido de ter cenas muito explícitas de massacre ou algo do tipo, mas é um livro que ele carrega em si o luto do início ao fim. É uma história muito boa, muito bem construída, sobre uma família que se muda para um lugar novo e coisas começam a acontecer. E realmente, o Stephen King é o pai do horror, como falam. Mas não é aquele horror terror. Óbvio, tem livros dele que são assim de dar muito medo, principalmente algumas adaptações para o cinema. Mas o horror, nesse caso, ele não se correlaciona com o terror de susto, tá? O horror em si, ele pode ser muito bem algo nojento, algo que antecede as emoções humanas. Então, por exemplo, um parente seu morre e você fica com aquilo na cabeça durante semanas, ou até meses, ou anos, dependendo do parente. Agora imagine um filho seu que faleceu e você tem a possibilidade de trazer ele de volta à vida. Porém, seu filho ele não volta como o filho que você conheceu, sabe? É um livro que ele mostra as mazelas do ser humano. Porque, assim como em todos os livros do Stephen King que eu li desde então, ele escreve muito bem que o principal monstro de todas as histórias dele, de toda a humanidade, na verdade, é o próprio ser humano. Então, assim, que nem eu falei no início do vídeo, você tem a possibilidade de trazer esse parente de volta. Você sabe que não vai ser a mesma coisa desse seu parente vivo. Você faz ou você não faz? É sobre isso que esse livro é, sobre o luto, sobre as consequências desse luto e até onde a gente pode ir por quem a gente ama. Porque, cara, indo para uma concepção é, de algo maior, se você morreu, a sua história acabou, sua missão acabou. Se você retrocede com esse processo, você está rompendo alguma coisa. Logo, você vai sofrer as consequências de ter rompido algo. É basicamente um efeito borboleta. Algo deve acontecer para que aquilo que você fez tenha algum sentido, tá? E é um livro que realmente você lê do início ao fim com uma sensação de tensão. É óbvio, no início, assim, lá pelas 20 primeiras páginas, é um livro até bonitinho, até você fala, ah, mas um livro normal, né, de uma família que se muda para um lugar novo. Mas aí passa disso, você começa a ver as coisas acontecendo, as consequências, é, o local onde essa família comprou para morar é perto de um cemitério. É, de dois, na verdade. O cemitério de animais das crianças daquela comunidade, que as crianças se reuniram e fizeram um cemitério para enterrar os seus animaizinhos, seus bichinhos, seus pets. E ao lado, separado por uma barricada, existia um cemitério indígena que foi possuído por uma entidade. Mas essa entidade não é
o mal maior do livro, tá? Antes que vocês queiram ler ah, com medo de, poxa, essa entidade vai ficar o livro inteiro. Ela só aparece em uma cena. Porque o livro não é sobre ela, é sobre a família, tá? E os monstros do livro não são a criatura, é a própria família. Então você vai ver o sogro brigando com o pai da família, você vai ver discussões entre mãe e pai, você vai ver relações interpessoais de vizinhos. Então você vai ver a vida humana como ela realmente é, sendo ela bonita em alguns aspectos, como uma cena que antecede a tragédia é o pai empenhando pipa com o filho, e as mazelas da vida humana, que são a morte, a, o luto. Então você vai ver o pai lidando com o luto de ter perdido o filho, a filha que não sabe, que a mãe não ensinou a lidar com o luto, porque tem medo também, por conta de medos internos dela mesma, do passado dela, que ela não passou isso para os filhos. E essa menininha perde o gato que é enterrado nesse cemitério dos indígenas, ele volta, só que ele não volta como um gato normal. E no decorrer do livro, se você não liga para aquela agonia de uma leitura agoniante, de uma leitura pesada, entre aspas, tá? Porque é uma história muito boa, uma história linear. Você entende tudo isso, você fica com o questionamento na cabeça, que é esse que eu tô colocando aqui, tá? É, e eu pensei muito em como que eu ia, como que eu ia expor esse livro, mas esse livro ele não pede um roteiro. Pelo menos comigo não funciona assim. Você não consegue detalhar esse livro num roteiro. Você apenas sente o que ele fala, o que ele, o que ele passa para você, e você tende a internalizar aquilo, tá? Então, quem puder, quem quiser e quem não tiver esse receio, leia, tá? Lembrando, não é um livro de terror. É um livro que ele vai falar sobre o luto. São coisas diferentes. Não é terror, é horror, tá? Entendam a diferença. É muito diferente você pegar um filme, por exemplo, Invocação do Mal, que é um livro, que é um filme sobre susto, e você pegar Iksha Coisa, a série de Derry, Bem-vindos a Derry, que é um horror, que não é uma série de susto, de jumpscare, é uma série tensa, tá? É a mesma coisa, horror para terror, tá? Tem uma diferença muito grande, onde a construção tem que ser rápida para o pico de susto ser maior, e o horror em si do Stephen King, ele é uma construção, muitas vezes de cenário e comunidade, tá? Então leiam sem preconceito, sem medo, tá? Mas é uma leitura muito prazerosa. Até a próxima.